né? Nós somos o organismo acreditador oficial do Brasil. Isso significa que o Inmetro ele acredita um organismo que, por sua vez, avalia e certifica as organizações, as empresas, né? Ele não certifica diretamente. Nós estamos dentro de um sistema internacional, fazemos parte do IAF, me deu branco, International Accreditation Forum, e seguimos essas regras internacionais. Então, nós também somos avaliados, e aquilo por essas regras, e todos os produtos, processos e serviços que estão com certificação do Inmetro também têm acesso aos mercados, né? A certificação é um dos instrumentos, né? Existem vários outros instrumentos, para cada necessidade nós temos mecanismos diferentes. Bom, com a globalização da economia, houve um aumento de barreiras técnicas, né? A substituição de barreiras tarifárias por barreiras técnicas ao comércio. E, com isso, as normas internacionais elas ganharam, se fortaleceram, como o professor Haroldo aqui colocou anteriormente. Essas barreiras, as normas internacionais, elas são, inclusive, citadas no Acordo de Barreiras Técnicas pela OMC para usar, porque elas são fruto, normalmente, de processos transparentes e de consenso, o que facilita, então, esse diálogo com toda a sociedade, diminuindo as barreiras técnicas ao comércio. E, por conseguinte, os programas de avaliação da conformidade também ganharam força e fomos cada vez mais demandados por programas de avaliação da conformidade no Inmetro. Esses programas de avaliação da conformidade, eles ganharam um escopo maior, um leque maior, e, hoje em dia, né, cada vez mais são incorporados requisitos sociais e ambientais nesses programas. Aqui eu cito apenas alguns programas, a maioria, esses todos são voluntários, e utilizam-se de normas técnicas. Então, nós temos, por exemplo, Sistema de Gestão de Sustentabilidade de Meios de Hospedagens, Produção Integrada Brasil, que trata de produtos agropecuários, a certificação da cachaça, fibras beneficiadas de sisal. Então, por exemplo, cachaça, né, perguntas por quê, mas todo o modo, o método de produção, com questões aí sociais, com questões ambientais que são consideradas para a produção desses produtos. O Programa de Eficiência Energética, o Programa Brasileiro de Eficiência Energética, que tem o foco mais aí na questão ambiental, e que no Brasil é muito conhecido também pelo selo Procel, que premia as empresas que tiram o primeiro lugar. E vou falar um pouquinho mais do Programa de Certificação Florestal e do Programa de Responsabilidade Social. O Programa de Responsabilidade Social do Inmetro, na verdade, ele não foi oriundo de uma demanda internacional para acesso a mercados, conforme os outros programas citados. Na verdade, o Inmetro ele reconheceu a importância da responsabilidade social como propulsora de um mundo mais sustentável, de contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Então, nós participamos da ISO 26000 e também, antes disso, em 2004, participamos da elaboração da NBR 16001, norma brasileira, também calcada no tripé da sustentabilidade e desse olhar integrado de todos os pilares. Essa norma ela acaba de ser revisada à luz da ISO 26000 e deve ser publicada agora, provavelmente esse mês ou mês que vem. Né? Esses são dados do programa, ainda com a norma 16, com a versão 2004, e que agora esperamos que esse programa ganhe força, né, e que mais e mais empresas se envolvam e implementem essas diretrizes.
requisitos, no caso. Um outro programa que nós também temos muito carinho por ele é o Programa de Certificação Florestal, que está completando 10 anos de existência esse ano. E o Brasil é conhecido como país da megadiversidade. Nós temos uma responsabilidade muito importante mundialmente, né, já que estamos todos interconectados. Nós temos a segunda maior cobertura florestal do mundo e a primeira em floresta tropical. Então, a nossa responsabilidade é imensa. E esse programa ele permite que a gente cuide não só dos povos da floresta, né, preservando as suas culturas, o seu saber tradicional, como também de preservar e regenerar os ecossistemas. Então, ele é muito importante. Nós temos aí várias normas nacionais que dão sustentação a esse programa, que é de manejo florestal. E temos também a cadeia de custódia, que permite rastrear a origem da matéria-prima, né, desde da origem mesmo até qualquer elo da cadeia produtiva. E aqui fica o nosso convite para a ISO, para que desenvolva norma internacional para a cadeia de custódia, para rastrear, porque seria uma forma de dialogarmos, de poder harmonizar os vários sistemas existentes, especialmente do PEFC e do FFC, que são os mais conhecidos. Um outro programa que é importante citar, é um programa ainda inicial, mas de grande importância, que é o Programa Brasileiro de Análise de Ciclo de Vida, calcado também em normas internacionais, e que, na verdade, é um programa muito complexo, né, está ainda em fase embrionária, mas que será de grande importância, inclusive para as compras internacionais, ou as compras sustentáveis, as compras públicas sustentáveis, nos dará um grande suporte e apoio aí para, então, muito importante esse programa. Para finalizar, eu queria dizer que as normas, elas são fruto da técnica e da ciência, do estado da arte, da técnica e da ciência, mas, como gosta de lembrar o nosso amigo Eduardo, elas são frutos da criação dos homens e de mulheres, né? E quanto mais estivermos conscientes e verdadeiramente imbuídos do propósito, da determinação, da coragem, da ambição, né, com a sustentabilidade, com um mundo melhor serão as nossas normas. E fico muito feliz de ver aqui nesse auditório pessoas tão jovens e que, com certeza, vão estar muito além do que a gente está nesse momento, nessa discussão, que, às vezes, a gente se sente meio que patinando, né, e que, realmente, a gente precisa dar um salto quântico para que possamos ter aí várias futuras gerações e poder perpetuar a espécie. É isso que eu queria falar. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, senhora Andréia. E com a palavra agora o senhor Thomas, como representante dos trabalhadores. Good morning to everybody. I will sit down and have a chat with you. I think we represent the labor perspective, the ISO 26000 process. For the ISO to talk about labor standards was something very new and really unusual, and also a challenge. It was a new dimension. Because already in the world, there was an organization that looked after labor standards throughout history. Sorry, not throughout history, from 1919. And that is the International Labour Organization. And the International Labour Organization had brought together governments, employers, and worker representatives. So when ISO came up with the process, one of the biggest challenges was, could we get a fair hearing? Could we influence what working people around the world want? And working people around the world just need some very simple things. They want to have decent jobs, good, decent jobs. They want to have jobs that treat them fairly,
give them good salaries so that their children can be better off than them. And also, at the same time, they also want to have a growth so they can meet your own potential. And as a trade union, you also want to make sure the trade union organization goes. In the ISO process, one of the challenges was unions and workers are normally not very rich. And in the ISO process, you have to pay for travel. And a lot of us cannot afford to. And not only that, the working class, we all speak the language of the countries that we go. The ISO process for social responsibility was in English. Not many workers in many countries, English is not the language for everybody around the world. And many good worker representatives don't speak English. So we had a big challenge getting it. So throughout the ISO 26000 process, the labor was the most underrepresented group. There were very few labor representatives through the process. But I think because there was a category of looking at 6 stakeholder categories, and the process was fair, for which I must compliment the leadership of the ISO process. There was ability that although you are small in number, you would still be able to put across your viewpoint. So I must say that when we first started in 2004-5 in Bahia, in Salvador Bahia, the only good thing we heard at that time was George was born there. Nothing else was about Bahia. But the challenge was the whole process that after that meeting, a lot of us thought would never happen. ISO process will never happen. Because when we had the conveyors to decide, there were no labor representatives. And we had a whole challenge to get labor on board. But finally, you'll ask the question, was this happening? Was the ISO process true? Did it work for people? And I think the question must be that you look at the whole context of a social responsibility. The whole outcome that we hope for social responsibility is to change a large amount of the world that we are in. Because we have one earth, but there are 2 worlds in this one earth. There is one, the race to the top, the rich are getting richer, they're getting more luxurious lives. And then there's another group which is the race to the bottom. And it is universally. In 1998, a cleaner who cleans corridors in Singapore gets about $980 a month salary. This year, they only get about $700. The salary of the lower chaps are going down and down and down. And businesses, they say, is to give $50 more for salaries for lower income. They say it's too much, it's a constraint on business, and they say the business will close down. But when millions of dollars is paid for people at a different level, it's not a burden to business, it's not a burden to cost. So the whole ideology to change, has it happened? And I think if you ask the whole process, the ISO has a good brand name, ISO has got some standing, and if social responsibility, the right messages comes out, implementation, then it is useful. I would say yes, it has been useful for one reason, that it actually takes on board already existing standards. The ILO core conventions, fundamental rights and principles at work is now basic human rights. The under labor practices, employment practices, social dialogue, conditions of work, health and safety, human development are also featured. Not only in these 2 fundamental points that is carried, but also in places on environment, sustainability, precautionary principles, workers and their families are affected. So these are useful principles. Then also in the whole clause on community development and involvement, there are economic job creation is one of the criteria they put. They also talk about wealth creation, and these are essential in health, education, building up, are all important criteria. So in that sense, yes, it has done a lot to move forward. Then you will ask a question then,
if it is so good, why is the promotion among labor representatives around the world not as much? Because the other point is that you can have a good standard, but eventual take-up depends on how you practice it. How do you really implement it? And that's one of the reasons why we labor representatives are not happy for certification. Certification means you got money, you just pay somebody, and then they will tick the box and give you a certificate. But a certificate does not mean that you are really practicing it. So it's a question of verification. Your stakeholders, I think the ISO process has got one important criteria is that companies and businesses must realize they are part of a society. They have to manage expectations of stakeholders. Workers and communities are important stakeholders. And the stakeholders must be the people who verify and say, yes, you are following up the criteria, not somebody who pays, who are paid huge sums of money to tick box and give you a certificate. Because that piece of paper is not real. It's lives of people that are real. And so I think the challenge now has to get people to use these tools. So I think the labor side, they find it still very fundamentally the ILO core conventions, the recommendations have been more useful, and I think that's where the pressure will go. But moving ahead, I think you can't have social standards without proper representation of of the right stakeholders. And even in the stakeholders, we are not just underrepresented. We also had examples of national standards boards choosing labor representatives who were not really labor representatives. And that was also part of the challenge. And I think basically with these few points there, because she pointed up things, I have got more things to say, but I think the best part is this, that in these few words, I hope I've given you the essence and the problems of the labor representation and what we look forward to. Thank you. Thank you, Mr. Thomas. Bem, vamos passar então aos nossos debates. Da mesma forma como foi o anterior, será feito pelo microfone também. Se algum dos debatedores quiser, inclusive, iniciar e fazer uma pergunta ao seu colega, por favor, fique à vontade. Enquanto ninguém se manifesta na plateia. Eu acho que ficou bem claro para os diferentes stakeholders aqui representados como a norma pode contribuir nas atividades de cada um. Hoje, acho que o que nós temos que fazer, e o esforço maior é o envolvimento cada vez maior desses stakeholders. Apenas eu queria fazer uma indicação ao Thomas e como ele vê como representante dos trabalhadores. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma série bastante grande de normas que cuidam de equipamentos de proteção individual para trabalhadores. E são normas que têm efetivamente contribuído de forma significativa para um ambiente melhor de trabalho. Claro, e é muito mais fácil, não é, trabalhar com normas que tratam de coisas mais específicas, como, por exemplo, um capacete, quer dizer, a resistência, o formato, como é que tem que ser feito um capacete, do que trabalhar com coisas mais amplas, como, por exemplo, responsabilidade social. Como você também vê a participação dos trabalhadores nesse tipo de normas, vamos dizer, são normas mais, entre aspas, fáceis de serem elaboradas, não é? Sorry, you're talking about equipment for health and safety basis. Well, I think they are good to have rules on workers having protective equipment and caps and all. My view is actually processes on the way industry operates must be that it must be safe. And personal protective equipment is actually the last line of defense when everything else fails. So it's more important that hazardous materials be controlled, work methods be safe to do it. And I think
when you talk about safety, there is one thing that I have in common with social responsibility. I started working many years ago in an oil refinery. It belonged to a big MNC. They had huge profits, but safety was not important. It's always a question of if you have more safety, you lose production. It's a basis balancing safety and production. And if people get injured, there's always workman compensation. So they thought that is fairness. Today, fast forward, there is no balance. Nobody talks about balancing safety and production. It has to be safe production. If you don't have safety, there's no production. I think even in Brazil, I believe, you close your factory down if it's not safe. Or at least the government missionary will come and just close it down, however big it is. You can't go and tell them that you're going to lose millions of dollars, you lose economic opportunity, you just close. So I believe that all the way forward, the responsibility must be ingrained in businesses, that if you are not responsible, if you're not socially responsible, you don't operate at all. If you operate, it has to be in a socially responsible way that takes into account environmental factors, social factors, and I think I like Aaron's slide that shows that if you had just go for economic, then the gap between the social floor and the economic ceiling environment ceiling just goes further away. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa questão do greenwashing, da certificação, da avaliação da conformidade, com todo respeito à opinião do Thomas, né? O processo de avaliação da conformidade, ele, na verdade, é um processo com regras pré-estabelecidas, em que você envolve as partes interessadas, em que há uma sistematização, e que você vai, dali, estabelecer todas as regras para verificar e visando verificar se um processo, um produto está de acordo com essas normas técnicas ou com regulamentos técnicos, quando é no caso de certificações compulsórias, né? Exatamente visando conferir algum grau de confiança à sociedade. Agora, é óbvio que existem casos de má-fé, né? No mundo inteiro existem casos de fraudes. Esses casos, eu acho que devem ser tratados como casos de polícia. E é evidente que o sistema ele tem que estar sempre buscando melhorar, né? Se aperfeiçoar, e com a participação da sociedade, de todos. Um controle social é muito importante. As redes sociais são muito importantes nesse sentido. A transparência, né? Cada vez mais é mais difícil das organizações ocultarem o que elas estão fazendo, porque existe, a internet está aí para denunciar e para a gente estar verificando e buscando a solução para isso. Eu espero e sonhar ainda termos um dia um mundo, Thomas, que não seja necessário que ninguém dê um certificado, que a gente possa se acreditar e confiar uns nos outros, porque sabemos que todos queremos o bem e o melhor para todos. Mas, infelizmente, ainda não é assim, né? Então, você tem um reconhecimento formal, um sistema formal, em que busca cercear e minimizar a possibilidade do uso de má-fé, tanto melhor, né? Então, é nesse sentido que o Inmetro atua, né? Buscando exatamente garantir confiança à sociedade, ao consumidor, aos trabalhadores, a todos que fazem uso de produtos, né, e com muita preocupação em relação à questão de segurança. Esse era o foco inicial, né? O foco inicial sempre foi segurança, saúde, meio ambiente. E agora, felizmente, esse escopo está se ampliando também para as questões sociais e para a sustentabilidade de um modo geral. Vou aproveitar e comentar também, já que esquentou o debate, eu acho interessante trazer dois comentários aqui. Acho que um ponto, acho que está presente na discussão, é o que aconteceu na evolução do processo de normalização, no processo que a ISO veio desenvolvendo, como o Kevin enfatizou.
a organização começou tratando de coisas relativamente tangíveis, né? A dureza do aço, a distância do fio da rosca, o formato do capacete. Quando você começa a trabalhar numa coisa mais complexa, como processos de gestão, a coisa vai ficando mais complicada. Quando se dá um passo além e se chega em assuntos totalmente sociais, como responsabilidade social, como normas que têm a ver com efeito estufa, aquecimento global, o nível de responsabilidade de quem está normalizando, ele se amplia muito. Você não está falando mais de indivíduos, você está falando da sociedade como um todo. E eu acho que esse nível de responsabilidade é o que preocupa quando nós passamos para o checkbox, para certificação, porque são muitas coisas para serem certificadas. Então, eu acho que existe um balanço que tem que ser encontrado entre aquilo que pode ser verificado e simplifica a vida das pessoas, ser verificado e ter um selo, isso ajuda, mas, ao mesmo tempo, a única coisa que, de fato, vai garantir coisas complexas, como questões sociais, é o envolvimento permanente da sociedade. Aquilo como o Thomas falou. É o usuário, é quem está na linha de frente, é quem está no contato que vai poder saber se aquilo está funcionando mesmo ou não. Esse tipo de processo é que eu acho que nós estamos evoluindo e que é a grande revolução que o sistema precisa incorporar. Bem, muito obrigada. Nós temos uma pergunta aqui à minha direita, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Madeira, eu sou consultor de gestão integrada e represento aqui a Associação Brasileira de Controladores de Vetores e Pragas do Rio de Janeiro, a BCVP. A BCVP está desenvolvendo um selo setorial fundamentado nas normas ISO, e esse selo visa, o grande foco dele é aumentar o nível de serviço, aumentar a qualidade do serviço prestado pelas empresas que compõem, né, o nosso setor, o nosso segmento. Apenas a dados de informação, em 2011, o setor movimentou cerca de R$1 bilhão. Então, é um setor que é emergente, que está buscando o seu espaço, está buscando profissionalização e está trabalhando a partir desse programa, desse selo de gestão que ela está desenvolvendo nesse momento. A pergunta seria assim, talvez mais direcionada ao professor Amorim e ao professor Andréa, de que maneira os órgãos, né, que os senhores representam aqui poderiam estar nos ajudando a desenvolver esse selo, para que a gente conseguisse alcançar o objetivo macro desse selo, e caso é o caminho que os senhores nos indiquem, os departamentos respectivos onde a gente poderia estar buscando essa ajuda, essa orientação e essa parceria para focar aí, talvez, num desenvolvimento bastante positivo do nosso trabalho. Eu vou falar rapidamente. A primeira sugestão é que esse selo, seja qual for, ele seja desenvolvido baseado em normas técnicas brasileiras. Eu não sei, como você falou de uma maneira genérica, eu não sei se hoje as normas técnicas brasileiras existentes, elas cobrem totalmente o escopo que você quer dar a esse selo. Caso elas não cubram, você pode procurar a ABNT, está aqui o diretor técnico da ABNT, o Eugênio, para que efetivamente a ABNT, dentro de seu processo, elabore as normas que darão sustentabilidade a esse... Desculpe, sustentação, não é sustentabilidade, bem corrigido. Darão sustentação a esse selo que você quer implementar. Está ok? Só um minutinho, porque se não falar no microfone, ela não consegue traduzir. A estrutura básica desse selo, ele está dividido, particionado em 3 processos. O primeiro, em gestão da qualidade, onde a empresa vai estar trabalhando em cima dos conceitos da ISO 9001. No segundo momento, no segundo nível, ele vai estar atuando na gestão ambiental. E no terceiro nível, né, SMS e saúde e segurança ocupacional, e responsabilidade social também. Mas a ABNT está aberta, por favor, precisando de qualquer documento normativo brasileiro. Essa é a nossa função básica, tá ok? Bem, nós temos tempo só para mais uma pergunta. Eu pediria que fosse um pouquinho mais breve, por favor. Ok. Eu me chamo Ana, estou no primeiro período de gestão de hotelaria e a minha pergunta é a seguinte.
Eu gostaria de saber se as normas ISO, elas realmente estão sendo implementadas nos meios de hospedagem. A implementação das normas, quer dizer, a gente tem um pouco de dificuldade de saber o quanto elas são implementadas, porque a gente tem uma ideia muito clara da implementação da norma quando existe um processo de certificação por trás. Tanto que a ISO, todo ano, ela publica a certificação nessas normas de gestão, 14 milhões, 9 milhões, 50 milhões é muito nova ainda não, mas a 19 milhões, se não me engano, não é? Então, eu não sei. O que eu sei é que hoje a ISO tem um comitê bastante ativo na área de turismo e o Brasil tem uma posição bastante ativa num subcomitê que cuida de turismo de aventura. Nós temos um comitê brasileiro de turismo também e eu acho que, aí é a minha opinião de fora, quer dizer, eu acho que ainda, em função do tamanho que a gente tem hoje do Brasil, do tamanho do turismo do Brasil, e turismo de uma maneira genérica, inclusive a parte de hotelaria, a gente ainda tem um número relativamente pequeno de normas. Mas é a minha opinião, não de fora, tá ok, que eu estaria dando. E a gente está aberto, efetivamente, mais uma vez também, a contribuir para que essas normas todas sejam feitas, para que possa melhorar, evidentemente, e possa haver facilitar uma certa comparação entre os serviços hoteleiros que são oferecidos de uma maneira geral. Obrigado. Bem, infelizmente, nós não temos mais tempo, não é isso? Infelizmente. Gostaria de agradecer. Por favor. Cajazeira, por favor. Há pedidos. Só espera o microfone, está chegando aí. Bem devagar para demorar bem. Aí vão brigar comigo. É brincadeira. Meu amigo Thomas. Meu amigo Thomas, assim, historicamente, dentro da ISO, é claro que algumas ONGs também tinham oposição, mas a norma certificável de responsabilidade social, né? Mas o labor, os trabalhadores, os sindicatos, como aqui chamamos, sempre foram muito rigorosos contra a norma certificável. A pergunta é, depois de 5 anos de norma e mais 2 anos de publicação, se vocês já estão com o coração mais aberto para a norma certificável. Okay, my position on social responsibility certification has not changed. How do you, I think you can certify how much financial aid you make because you can count money. You can measure environmental impact by looking at carbon dioxide emissions, sulfur dioxide, you can measure. But how do you measure trust, relationship, honesty? This can only be seen in the results that you come. And that is the relationship of people. And I think that's my point. Thank you. Bem, agora sim, temos que encerrar. Gostaria de agradecer aos palestrantes, aos debatedores. Muito obrigada. Senhoras e senhores, também muito obrigada pela presença, pela sua participação. Tenham uma boa tarde.